a todos presentes. É sempre uma alegria renovada estar ao lado de amigos queridos, em nome do Mestre Jesus, sob inspiração de André Luiz, mentor espiritual desta casa. Nós estamos aquecendo os corações através do Evangelho para que possamos direcionar esse programa educativo da nossa alma a que estamos submetidos, esse presente que Deus nos deu, o corpo, para que possamos trilhar os caminhos evolutivos. O tema escolhido para a noite de hoje é o culto doméstico, extraído dessa magistral obra, que é aqui da biblioteca, Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, patrono desta casa, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O culto doméstico. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-lhe o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna, sede em nossos corações, agora e sempre. Amém. A mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no campo. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Repetindo, raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios e das relações sociais. As mentes desequilibradas permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nós temos nos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está repleto, cheio de ervas espinhosas, demorando, talvez há muitos séculos, em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar, preparar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda, a que se refere Jesus, constitui o gesto
a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância nas escolhas de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Do livro Os Mensageiros, como a gente comentou, rapidamente vamos ler um texto de muita importância. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. A essa altura dos esclarecimentos, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Muitas pareciam verdadeiros animais, perambulando na via pública. Generoso como sempre, Aniceto, o instrutor, nos tranquilizou. Não temam, disse, sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam, procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam, tanto quanto ao homem comum distante do lar. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula, as dissipações penetram as residências abertas. Reparem como se inclinam para cá, fugindo em seguida espantados e inquietos. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética, fluidos, magnetismos de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho
não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno de todo o quarteirão. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades de sombra, como as citadas anteriormente, experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. A doutrina espírita, ela jamais será impositiva a ninguém. Os espíritos superiores, seres redimidos, sábios e benevolentes, vêm até nós para nos ensinar a viver nesse educandário em que todos nós estamos vivendo. Palavras do livro Paulo Estevão, de Chico pelo Espírito Emmanuel. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados, no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo, acima de tudo. Palavras de Simão Pedro a Estevão, na Casa do Caminho. Dentro do Evangelho, a gente vence as lutas. Fora do Evangelho, as lutas vencem os homens. Não ouvides, não esqueça a necessidade do Cristo no cenário de amor em que te refugias. Escolhe alguns minutos da semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Emmanuel. Receberás a inspiração dos amigos espirituais que te assistem, emissários da esfera superior, distribuirão ideias e forças em nome do Cristo, para que horizontes novos ilumine o espírito de cada um. Fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras de discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Dizes-te amigo do Cristo? Afirmas-te seguidor do Cristo? Com razão que Cristo é o caminho redentor da terra, mas não te esqueças de erigir assento constante à mesa do próprio lar, porque a luz do Evangelho se te fará vida e alegria no coração. O culto do lar, o culto no lar, traz o amigo celeste, o Divino Mestre, ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Pelo Espírito Ney Lúcio, Chico Xavier, Jesus do Lar. Chico Xavier já dizia:
Os inimigos irão voltar como familiares. Olha que doutrina que tem a coragem de nos dizer essas palavras. Os inimigos voltarão como familiares. Os amigos como presente, já os amores serão reencontros. Entre os presentes, quem de vós fazem o Evangelho no lar? Por favor. Mas sabe. Poxa, bom, metade, né? 50%. Parece algo tão simples. O meu já tem letras grandes, comprado aqui no céu. Parece algo tão simples, em que você pode atender uma visita durante o tempo que você está fazendo, atender um telefone, sem formalidades, sem incorporações mediúnicas. Um culto tão simples que você pode fazer até sozinho. Nossa família pratica o culto do Evangelho no lar. Até fiz questão de trazer a cadernetinha do Evangelho. Desde o dia 2 de setembro de 97. Portanto, há quase 29 anos a nossa família faz o culto do Evangelho no lar. Então, 2 de setembro de 97 são 28 anos. Nós fizemos até hoje na nossa família 1493 evangelhos no lar. 1493 semanas em que Jesus esteve no nosso lar. Aí o Fernando me perguntaria: pô, mas você é tão relaxado e não esqueceu nem um dia. Esqueci um dia. Chegou na segunda-feira, eu notei que as coisas estavam... Parecia que eu estava caminhando no ar, sem apoio, meio, como diz lá no norte, meio destrambelhado, meio esquisito, faltava algo. Aí chegou 10h30 da manhã, eu olhei bem para mim: que bonito, né, São José? Você esqueceu de fazer o culto do Evangelho no lar. Agora, pensando ao contrário, e nessas 1493 semanas que nós realizamos o culto evangélico no lar, em que a luz do Cristo, através de seus prepostos, daqueles que trabalham em nome de Jesus, esteve até o meu lar, me orientando, me socorrendo, me consolando, curando as feridas do corpo e da alma, me dando entusiasmo para viver, direcionamento. O que eu diria? Será que valeu a pena? Pergunto a vós que fazeis o Evangelho: vale a pena fazer o Evangelho no lar? Sentem aquela presença, aquela vibração dos trabalhadores do Cristo e aqueles que são trazidos ao meu lar com a permissão do Cristo, para que aprendam. Eu fazendo em voz alta o Evangelho, mesmo sozinho, sempre em voz alta, eu estou fazendo uma caridade não só a mim, mas eu estou socorrendo aqueles irmãos que se encontram perambulando ainda e que necessitam da luz do Cristo, feita por nós imperfeitos, para nortearem a sua evolução. Reverenciemos desse modo, no lar humano, não apenas o templo de carinho, em que se reabastecem as forças no exercício do bem eterno. Detalhe importante: quando eu fizer o Evangelho, quando eu me decidir a fazer, e na semana que vem, por exemplo, eu faço no domingo às 20 horas, tem um casamento marcado para a semana que vem, o que eu faço? Deixo de fazer o Evangelho no lar? Pergunto.
Eu pulo e não faço o Evangelho? Simplesmente eu, como José relaxado, falhou? Eu não faço o Evangelho? Pergunto a vocês. Pode fazer antes, né? Oi? Pode fazer antes. Isso, mas eu tenho que avisar, né? Eu faço um aviso. Se possível, não existe uma regra básica, mas eu aviso antes. Caros irmãos, semana que vem eu tenho um casamento, vou estar com os amigos. Eu posso antecipar a hora, o dia do Evangelho? Posso. Junto com meus filhos pequeninos, quando eles estavam, agora já estão homens, nós fizemos o Evangelho no navio cruzeiro. No navio nós sentamos e fizemos o Evangelho. Fizemos o Evangelho na beira da BR, encostamos o carro num posto, acendemos a luzinha do carro e abrimos o Evangelho naquele dia, naquele horário, na beira da estrada. Será que vale a pena, repito, receber um visitante tão ilustre no meu coração, no meu pensamento, no meu lar, na minha vida? Um visitante tão ilustre? Então, repetindo, o nosso lar é um templo abençoado de carinho, em que reabastecemos as forças, apesar de que, como nos diz Chico e a doutrina, estamos ao lado, muitas vezes, de inimigos queridos do passado. Então o lar se torna uma rude escola de regeneração, em que retomamos o convívio de velhos adversários, repetindo, que nós mesmos criamos, a ressurgirem na forma de aversões melindres, instintivas do passado, que nos constrangem cada hora. A lição da renúncia, do perdão, palavras minhas agora, do sacrifício. Porque o lar é esse templo sagrado e que nós precisamos de forças, de auxílio de Jesus e dos seus propósitos, para que possamos cumprir esse reajustamento, sejamos fortalecidos, para que possamos nos reajustar através do amor ao lado desses inimigos queridos. Nos diz o Espírito Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar: a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? Algum irmão gostaria de ter alguma intuição, gostaria de fazer algum comentário sobre o Evangelho, alguma experiência pessoal, alguma dúvida? Logicamente que o roteiro para se fazer o Evangelho é muito fácil. A FEB dispõe, os trabalhadores dessa casa todos têm impressos, todos. Mas o objetivo nosso aqui hoje é compartilhar com vocês a alegria interior, a serenidade, a paz que nós conseguimos, que vem de Jesus e de seus propósitos, em que esse Evangelho tornou-se para nós um alicerce, em que nós, até o fim da vida, continuaremos a fazer. Algum irmão gostaria de fazer um comentário? Esteja à vontade. Alguma dúvida? Alguma pergunta que venha ilustrar? Lembrando que o primeiro Evangelho no Lar foi feito na casa do amigo querido de Jesus, Simão Pedro. Esse está na obra Jesus no Lar, em que Simão disse a Jesus: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo,
a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Imagine o mestre implantando o primeiro culto cristão no lar. A grandiosidade. Quando a gente está estudando essa obra, Os Mensageiros, capítulo a capítulo, na nossa casa, quando no capítulo 35 e 37 falava do Evangelho no lar, eu falei, puxa vida, não? Por que não a gente formar uma caravana permanente nas casas espíritas? Aliás, essa parceria constante que sempre permanece das casas, e levar-nos a outros lares, a outras famílias, que ainda não vislumbraram a grandiosidade dessa semente de mostarda, como falamos no início, dessas coisas pequeninas que a doutrina nos disponibiliza, para podermos levar a luz do Cristo até um lar. Imagine a alegria nossa, a felicidade que nós sentimos quando uma sementinha do Cristo nasce em um lar. Eu tenho um amigo pessoal, muito querido, trabalhou comigo na farmácia há mais de 15 anos, e um belo dia nós implantamos o Evangelho no lar na casa dele. Ele ainda estava iniciando na doutrina espírita, a esposa com as receitas de faixa preta que o médico tinha mandado para ela. Aí começamos a fazer o Evangelho no lar, o primeiro Evangelho na casa dele. Ele já faz o Evangelho há 25 anos. E a alegria que ele sente. Hoje ele faz o Evangelho online na casa dele, e ele convida os parentes e faz o Evangelho online e divulga a luz do Evangelho através dessa luz que ele conseguiu. Então, o que o Evangelho, resumindo, que ele faz na nossa vida? O Evangelho no lar. Nós nos harmonizamos com as leis do Cristo, purificando os propósitos da nossa existência. Aliás, falando a palavra propósito, quem de nós ainda não encontrou um propósito, um sentido, um significado, uma meta na existência? Ainda temos vagas. E como disse Paulo no deserto de Damasco, ainda era Saulo, né? O que queres que eu faça, Senhor? Ou os mentores queridos nos diriam na porta da nossa casa de manhã, todas as vezes que vamos sair, eles nos têm aquela frase bem grande escrita na nossa porta de saída: o que buscais? O que nós estamos buscando nesta existência? Qual é o nosso propósito? Só para nós? Os nossos anseios? Os nossos desejos? Os nossos caprichos? As nossas vaidades? Quando entendemos o amor do Cristo, que nos constrange a todo momento, Cristo nos convida a acender luz em corações alheios. Não precisamos pedir nada para nós. Todas as nossas necessidades serão supridas pelo Divino Mestre. Mas o que importa é semearmos essa semente de mostarda nos corações alheios, nos lares alheios. Cada luz do Evangelho que eu acendo num lar, a espiritualidade agradece. Porque a partir daquela sementinha de mostarda, iremos formar uma grande floresta, como trabalhadores do Mestre Jesus, e tendo essa alegria, como diz o mentor do Chico: Chico, nós precisamos da alegria dos outros, essa alegria que os outros irão sentir, através da implantação do culto do Evangelho no lar em seus lares, é o que vai contar para nós. Seria o bônus, a alegria que vem dos outros, não a alegria que nós construímos nós mesmos, porque essa será imperfeita sempre.
A nossa verdadeira alegria virá da alegria dos outros. O Evangelho no lar irá elevar as nossas atitudes edificantes, propósitos, metas. Como diz a doutrina, fora da caridade não há salvação para ninguém. Como diz Albert Schweitzer, Nobel da Paz, médico alemão, eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei: somente aqueles dentre vós que procurarem e encontrarem o meio de servir é que serão verdadeiramente felizes. O Evangelho no lar, sublimando resoluções que edificam a consciência e o coração para a vida superior. Sanará, curará as chagas da maledicência, prevenirá a cólera destrutiva, curam os efeitos desastrosos da nossa imprudência, da nossa invigilância, do nosso desequilíbrio. Nós ainda somos muito pequeninos. Afastará os perigos da antipatia gratuita entre os moradores. Balsamizará, colocará um bálsamo nas úlceras da desilusão. Favorecerá o clima da fraternidade e da confiança. Tornará suscetível de criar a felicidade verdadeira. Criar semelhante serviço no domicílio de nossas almas é simples dever. Como eu falei, o amor do Cristo nos constrange que nós temos um dever de colaborar com Cristo na sua obra divina. Cristo conta com cada um de nós, das nossas mãos, nossos pensamentos, nossos dons, das nossas atitudes, do nosso exemplo, para que nós possamos ajudá-lo nessa grande corrente de fraternidade para tornar o nosso mundo melhor. Então, para nós é um simples dever, porquanto pela palavra que ensina e ajuda, aprenderemos a abrir as portas do coração, porque na intimidade de nós mesmos, para que na intimidade de nós mesmos possamos sentir essa divina presença do Mestre em nossos corações e em nosso lar. Pio Ventania. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma intuição? Já bem-vindo, Fernando. Não, é que eu acho esse assunto que você trouxe hoje excelente e muito importante. Então, aproveitar até que está sendo transmitido, né? Eu achei importante dois aspectos para você esclarecer. Sim. Um caso foi que um casal que frequentava aqui, vieram me perguntar: eu faço evangelho lá sempre com o Evangelho do Espiritismo, e a gente já leu 2 vezes o Evangelho. Eu falei: olha, eu aconselho ler de novo. Não, mas a gente já leu. Então, assim, esclarecer se dá para substituir o Evangelho segundo o Espiritismo por outras leituras, tá? Essa é uma das perguntas, né? Certo. E depois, se você também seria importante, você passa a aproveitar essa oportunidade, passar um pequeno roteiro. Olha, começa com isso, faz assim. Certo. Eu acho que aí você consegue. Então vamos fazer o Evangelho lá que cresce. Então, deixa eu botar então aqui para. horas, Pai de infinito amor, nós te agradecemos por essa semana que se passou e te rogamos forças para que possamos prosseguir nessa caminhada. Dedicamos esse Evangelho na noite de hoje na intenção daqueles amigos necessitados,
Mas, acima de tudo, Pai, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos que nos consolam a cada momento, que nos trazem o lenitivo da paz e segurança em nossos lares. Oração inicial. Eu posso abrir uma página aleatória ou eu faço seguidamente. Termino o Evangelho e já começo todas as vezes. Não importa quantas vezes, cada vez que você ler o Evangelho novamente, você vai ver com novos olhos. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Leia um pequeno trecho. Por exemplo, que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. 12 a 15 minutos aproximadamente, não existe uma regra básica, eu leio o Evangelho, faço um pequeno comentário da leitura feita do Evangelho, sempre em voz alta, e repetindo, eu posso interromper, posso atender um telefone, posso atender uma visita, sem problema. Terminados esses pequenos minutos, eu posso abrir um livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo aos Coríntios. Faço uma leitura do livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, ou Pão Nosso, em voz alta, faço comentário. Eu vou estar intuído no momento, tanto para fazer o comentário do Evangelho, os irmãos vão intuir, para que esse comentário possa tocar os corações daqueles espíritos que vêm até mim. Mesma coisa com Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, como auxiliares. Eu vou explicar o comentário de acordo com a minha opinião, mas eu vou estar ajudado pelos Espíritos Amigos. Não existe uma regra básica. A regra fundamental, na minha opinião, é não abandonar jamais o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o roteiro, uma das obras basilares do Espiritismo. Eu posso pegar um auxiliar, um outro livro, né, mas este aqui é o, digamos assim, tantas vezes que eu ler, eu vou estar sempre bem acompanhado. Uma vez eu me lembrei que agora a Eliana, né? A Eliana fazia em casa, né, com a sua mãe, né? E ela é católica, né? Aí eu até sugeri a ela, então você faça o Novo Testamento, dá uma leitura que vai estar dentro da doutrina católica e ela vai poder participar, né, também. A doutrina espírita não tem posição. Eu digo o Evangelho Lar porque ele é mais fácil. Sim, sim. E o que acontece com o Espiritismo? Nós somos ajudados pelos universitários, que as palavras mais difíceis do Novo Testamento, da Bíblia, tudo mastigadinho. Santo Agostinho, Apóstolo Paulo, Cura d'Ars, São Luís, espíritos prepostos do Cristo, sábios, redimidos e benevolentes, que vêm até nós, por piedade, por misericórdia, que trabalham incessantemente, vêm até nós trazendo seus testemunhos pessoais. Agostinho é um dos maiores colaboradores, depois do seu desencarne, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Agora eu pergunto, Agostinho sempre foi santo? Pergunto a vocês. Sempre foi santo? Agostinho foi um espírito evoluído? Agostinho era um orador, apessoado. Santa Mônica cuidava de um dos efeitos colaterais, né? Mas Agostinho era gente como a gente, que sofreu, caiu e dedicou-se a Jesus, devidamente convocado, e deixou as páginas mais lindas em vida e depois de morte. Ele foi um dos maiores colaboradores, tanto do Evangelho quanto do Espiritismo. Então, Agostinho tem duas obras magistrais, Confissões e Cidade de Deus, né? Quem não viu ainda o filme da história de Agostinho, vale a pena ver a história de Santo Agostinho. Mais alguma dúvida do Evangelho? Não sei isso. Inclusive, também outro livro que eu sugeri é Boa Nova. Boa Nova, sim. Nossa, Boa Nova é fantástico, né? Boa Nova
Boa Nova do Espírito Humberto de Campos é fantástico. Alguma dúvida mais que a gente poderia ajudá-los? E aí no final uma oração, né? Muito bem lembrado. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por esse Evangelho e permaneça conosco sempre, que seja feita sempre a tua sublime vontade e não a nossa. O Evangelho nos beneficia. E aí, água frutificada? Ah, isso é importante, Água frutificada. Deixar no início, né? A dona Aparecida, na hora do Evangelho, já está dormindo, então ela toma água no dia seguinte. A dona Aparecida fugiu do Evangelho há muito tempo, né, dona Aparecida? Água frutificada? Simples. Você pode, digamos assim, ter um parente lá em Curitiba. Você pode, naquela hora, pedir para o parente colocar um copinho de água, uma garrafinha, e você vai fluidificar pelos 4 cantos do mundo essa água. O Evangelho irradia luzes por todo o quarteirão, mesmo que não seja participante, ele irradia seus fluidos magnéticos por todo lugar. Portanto, eu acho que mesmo quando eu estiver desencarnado, acho que eu pedi lá permissão para fazer o Evangelho lá. A gente se reúne lá, né, Fernando? E vamos fazer, né? Outro ponto importante é a proteção que essa casa passa a ter. Nossa Senhora, você pode criar exércitos em volta da tua nesse casa. cadinho de aprimoramento que é o lar, porque o lar, às vezes a coisa pega, né? Então a gente precisa, nós como seres, o homem é um ser complexo, é um ser composto, digamos assim, da parte material, astral, espiritual, corpo, espírito, né? Nós precisamos de ajuda. Nós temos que reconhecer, como disse Simão Pedro a Estevão, as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Nós precisamos ter humildade para pedir ajuda, para reconhecer que nós precisamos de ajuda. A todo momento vamos precisar de ajuda. Nós temos que ter a humildade de unirmos os corações. Cada um tem aptidão, um dom em determinado setor. Todos estamos aprendendo. Nosso único mestre é somente Jesus. Todos nós estamos aprendendo uns com os outros. É necessidade que nós temos de buscar esta ajuda. E a doutrina vem como consolador prometido por Jesus, a terceira revelação, vem até nós para justamente nos consolar. O que é o consolo dessa terceira revelação? Justamente esse esclarecimento que o Evangelho nos traz, comandados pelo Espírito de verdade, que na verdade é o próprio Cristo, e traz esses prepostos trabalhadores que eu falei, autorizados a falar em nome de Jesus, e nos traz essas páginas belíssimas do Evangelho. O que mais a gente poderíamos ilustrar do Evangelho na prática? Vós que fazeis o Evangelho, teria algum exemplo? Vocês fazem sempre no mesmo horário, né? Aquele horário determinado, mesmo horário, né? Não existe uma formalidade de tempo, cada um tem o seu tempo. Lógico que não passe muito tempo, né? Tem que ser um prazo. Não existe uma regra fixa, né? Normalmente se usa meia hora, né? Pode ser. Não que seja obrigatório. Exato. Não tem uma regra. A doutrina espírita é bacana que ela não tem uma imposição, uma regra fixa. Ela deixa você. Eu faço sozinho o Evangelho por enquanto agora, né? Mesmo sozinho, não há problema você fazer o Evangelho. Pode convidar uma visita, um convidado que esteja na casa, né? Você não vai deixar. Uma moça no outro dia, numa outra exposição que a gente fez do Evangelho. Quando chega a visita, eu não deixo fazer o Evangelho, eu não faço o Evangelho. Eu falho 2, 3 semanas. Eu falei, cartão vermelho para você. Convida a visita para ir fazer o Evangelho. Vamos fazer o Evangelho. O Evangelho é o amor. As luzes do Cristo que são sendo distribuídas para nós. Agora, se eu me mostrar invigilante, eu vou, não que a doutrina imponha que você deva fazer o Evangelho, mas se você se mostrar invigilante, achar que não necessita,
aí você, digamos assim, vai arcar com as consequências, né? A gente não obriga ninguém a fazer. Foi bom até você ter falado da água fluidificada, porque muita gente acha que a fluidificação da água só é feita no centro espírita. Nossa. Não é verdade? Qualquer um pode fazer. Tem vários amigos em Curitiba que a gente fala, ó, coloca a aguinha lá e pede a espiritualidade, vai preparar. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles sopram onde quer. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução no nosso planeta, em que essa luz, esse magnetismo do Cristo, auxiliado por esses trabalhadores, nos 4 cantos do planeta, como uma força irresistível, sem barreiras, eles vêm até nós para nos despertar para a verdadeira vida, para nos despertar do que realmente estamos fazendo enquanto encarnados, para que não desperdicemos essa oportunidade valiosa de conseguirmos a nossa tão sonhada transformação moral. Nenhuma dúvida mais? Tranquilo? Todo mundo? O nosso objetivo na noite de hoje é que alguns corações se sintam tocados por essa mensagem. Repito, eu faço o Evangelho, já fiz 1493 vezes. Não falo isso faço isso para mostrar a grandiosidade do que é essa riqueza na minha vida. Não adianta eu querer falar do Evangelho, que o Evangelho é bom, mas se eu não faço o culto do Evangelho, de nada adianta. Eu tenho que falar para vocês do meu coração, meu desejo que vocês sintam essa grandiosidade do que é o Evangelho lá. Neste momento, meus irmãos, fechamos os nossos olhos e levemos o nosso pensamento ao Divino Mestre, para que sejamos inspirados pelo seu amor, pelos bálsamos, curadores, sustentadores, protetores do seu magnetismo, dos seus fluidos, possam nos trazer o desejo, a vontade, o esforço de implantar o culto do Evangelho no lar, em nossos corações, em nossos pensamentos, para que possamos formar uma redoma protetora sobre o nosso lar, fechando as janelas e portas do coração e do lar, para que possamos prosseguir essa jornada redentora, a transformação moral. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos, a cada dia, aprender com Jesus. Assim seja.